Oi, gente. Bom poder voltar a gravar para vocês aqui novamente. A gente fez uma paradinha por conta da AP, né? Lembrando que ela está disponível até o dia 30, até segunda-feira da semana que vem, então não deixa de realizar a sua AP. Tem pouquíssimos alunos que ainda não fizeram, então o pessoal que tiver com dificuldade pode entrar em contato com a professora que eu dou uma ajudinha, tá bom? Eu gostaria de pedir que vocês pegassem aí o caderninho do Aprender Sempre, tá? Volume 3, na página 9, que nós vamos dar continuidade às nossas atividades, ok? Deixa eu só começar a enxergar. Agora sim, professora sem óculos não enxerga absolutamente nada. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela para nós aqui. Então, eu não vou fazer a correção da aula anterior como a professora fez, porque ainda tem alguns alunos, poucos, que estão me devendo a atividade da aula anterior. Então, vou esperar vocês fazerem primeiro, tá bom? Como a gente precisa dar continuidade, a gente está aí, né, às portas de terminar o ano letivo, a gente precisa continuar. Então, na aula 5, o título é Qual a sua opinião? Tá? Página 9, para quem ainda não pegou o caderno. O objetivo da aula hoje é identificar e refletir sobre informações em textos de gênero notícia e produzir um texto argumentativo sobre o tema. Bom, vamos começar, antes de mais nada, observando essa imagem aí, né? É uma imagem montada, é claro, né? Mas é uma imagem que nos chama bastante atenção, até devido ao momento de isolamento, né? De lockdown que nós estamos passando, e que a gente viu essa imagem voltar novamente no nosso dia a dia. Era uma imagem que a gente via muito nos cinemas antigos, né? Década de 60, década de 70, onde o drive-in, né, de cinema aparecia em em alguns filmes hollywoodianos, né? Que é a pessoa ficar no conforto do seu carro e ir ali assistir um filme. Aqui no Brasil a gente conhece essa modalidade, né, quando a gente vai comprar comida, né, que o carro entra dentro do estabelecimento, você faz o seu pedido, você entra e você sai rapidinho, né, que é o drive-in para fast food, por exemplo. Né? A nossa geração fala, nossa, gente, porque eu nunca assisti filme assim. Eu fui no cinema. A geração da minha mãe assistia filmes assim, né? Era o telão gigante no espaço, no estacionamento, para caber vários carros e a pessoa assistir de dentro do conforto do seu próprio carro. E aí a gente tem uma perguntinha aí no final da página, né? Você conhece um ambiente assim? Já visitou algum lugar desse? Hoje a gente vê, por exemplo, os filmes, alguns shows, né? E alguns comícios, lembrando agora que nós estamos na época das eleições, que aconteceram dessa maneira, né? As pessoas foram de carro e elas não saíram de carro para evitar a contaminação da Covid-19. Então, foi uma prática que voltou, né, para os nossos dias de hoje, em pleno século XXI. O drive-in é um local de serviços para obter, é um local de serviços que, para obtê-los, o cliente não precisa sair do carro. No Brasil, o termo é muito associado aos antigos cinemas ao ar livre. No sul do Brasil, existe o termo serve car, que são lanchonetes com serviços oferecidos diariamente nos carros estacionados no pátio do estabelecimento. Então, ainda existe essa ideia aqui de você não sair do seu carro para você ser atendido. Né? Antes da gente ler essa notícia aqui, que está na página 10, para a gente dar continuidade, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que a gente viu agora na página 9, gente, por favor, entre em contato comigo lá no Google Classroom. Tá? E agora eu disponibilizei também uma linha telefônica que vocês podem falar comigo até por volta das 9 horas da noite, caso haja alguma dificuldade de entendimento. Tá? Mas antes da gente continuar a falar sobre o tema, né, eu gostaria de convidar vocês
para a gente revisar uma discussão que a gente teve no comecinho do ano, né? Assim que a gente, um pouquinho antes da gente entrar no lockdown, que é o artigo de opinião, né? A notícia, a reportagem, quais as suas diferenças. Aqui a gente vai só relembrar rapidinho, porque a gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Eu espero que nenhum aluno meu tenha esquecido, porque senão eu vou ficar muito entristecida. Por favor, terceira série do ensino médio não pode esquecer, ok? Então, bora lá. O título, né? Vamos nos aproveitar do título e qual a sua opinião, né? Então, o que é a notícia? Que é o que a gente está trabalhando agora. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, ou seja, ela traz informação. É bem distante do que a gente trabalhou até agora, que foi poema e por assim dizer. Isso a gente já sabe, né? Que está presente no nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Internet muito mais hoje, né, que é o que a gente mais procura notícia. Não vamos comentar os outros meios, né? Hoje a gente vê muitas pessoas, vamos comentar os outros meios, né? Hoje em dia chega a notícia pelas redes sociais. E a gente precisa constatar a veracidade dela, porque muitas notícias podem ser montagem. E aonde surgiu a fake news, né? News de jornal, né? E fake de mentira. Notícia falsa, né? Mentira, falsidade. Então, esse é um dos termos muito usados quando a gente identifica a classificação daquele texto como texto informativo. É a pergunta que todo mundo se faz: esse texto é fake news? Esse texto é real, é falso, é verdadeiro? Então, esse termo começou a ser utilizado agora no século XXI, né, depois de 2019, quando as pessoas começaram a ter mais acesso desculpa, 2018, né, quando o acesso à internet começou a se massificar, né, ou seja, muitas pessoas começaram a utilizar as redes sociais com mais propensão, e nesse ano foi mais ainda, né? Porque nós estamos no lockdown, então o meio de encontrar é pela internet. Então, quando a gente pensa assim sobre os meios de veiculação de uma notícia, de um texto informativo, a gente não pode esquecer desse termo que a gente começou a usar há pouco tempo, né? Que é a fake news. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. É claro que quando a gente pensa em notícia, eu não estou contando um texto de Era Uma Vez, não é um conto, não é uma crônica, né? Eu estou noticiando algo, eu estou contando algo que aconteceu. Então, nesse momento, eu preciso colocar quais são as personagens envolvidas, certo? Quais são as características mais marcantes que a gente vai encontrar na notícia? Isso a gente já sabe, né? Terceiro ano. Então, a gente acha o texto de cunho informativo, trazendo bastante informação. A gente acha o texto descritivo ou narrativo, não aquele narrativo que a gente conhece de contos, de crônicas, de romance, mas um texto um pouco menos conciso, né? Que se atém a fatos, né? Textos relativamente curtos, porque precisa se ater aos fatos, né? Veiculado nos meios de comunicação que a gente já conhece todos, tendo uma linguagem formal, clara, objetiva, tá? Essa linguagem não pode ser aquela linguagem da poesia, por exemplo, que a gente estudou na aula passada, né? São textos com título, o título principal e o título auxiliar ou o título e o subtítulo, né? São textos que normalmente são impessoais, estão descritos na terceira pessoa, e tem o discurso indireto, né? Ali o repórter ele noticia o fato, ele fala o fato sem a necessidade de colocar a fala da personagem, né? A não ser que seja aquela reportagem, gente, que acontece de forma síncrona, né? Você está assistindo, né? Que é no meio televisivo, a maioria das vezes, você está assistindo e o repórter está ali naquele momento e você está vendo a pessoa envolvida, ela é a personagem envolvida e ela que está falando. Aí é diferente, ok? E conta fatos reais, atuais e fatos do
cotidiano. Vamos a um exemplo simples, tá? Olha só esses três formatos de texto aí. Olimpíadas Rio 2016, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contempla os atletas com necessidades especiais, ocorrerão de 7 a 18 de setembro. Vamos ver qual é a classificação de cada uma desses textos? Bom, Olimpíadas Rio 2016 é o título principal, que é aquele que vai, de geral, no início da notícia, né? É ele que chama a atenção. Depois eu tenho um subtítulo ou título auxiliar, né, que já me traz informação, ele traz uma informação adicional. O título principal está determinando ali sobre o assunto. Ele vai falar sobre as Olimpíadas. De quando? De 2016. Mas o título auxiliar, ou subtítulo, ele fala para mim que ele vai falar, além dos Jogos Olímpicos, ele vai falar dos Jogos Paralímpicos, também da mesma data. Então, são informações que são essenciais para quem for ler a notícia, né? E mais abaixo eu tenho a lead. A lead é um texto um pouco maior, um pouco mais conciso. Ele é o cardápio de entrada do texto principal, né, da notícia principal. Ele vem resumido, mas ele não traz todas as informações que são necessárias. E, por final, a gente tem o corpo da notícia, que tem todas as informações que vai constatar aquilo que foi falado, aquilo que foi descrito no título, no subtítulo e na lead, ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Tá? Agora vamos pegar aqui, vamos relembrar, né, a diferença entre notícia e reportagem. Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere da reportagem na medida em que um texto informativo é impessoal, sem teor opinativo, característico das reportagens. Ou seja, a notícia, né? A notícia por assim só, ela simplesmente traz o fato de forma impessoal, ela conta o fato, simples assim. A reportagem, ela permite que o repórter, a pessoa que estiver escrevendo, ela possa dar a opinião dela, ela possa colocar o ponto de vista, né, onde a gente utiliza os textos argumentativos, certo? Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de textos, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Então, eu espero que vocês tenham aí compreendido, né, um pouquinho sobre... Compreendido não, né, gente? Retomado um pouquinho, né, a questão da notícia e da reportagem, a diferença de uma e de outra, que a gente já trabalhou isso, né? A reportagem, ela permite sim a opinião do repórter, da pessoa que estiver escrevendo. A notícia não, ela só reporta o fato, ok? Vamos continuar aqui nossa aula. Vamos para a página 10. Agora sim, nós vamos para a página 10. Aqui está pedindo para a gente ler a notícia a seguir. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Memorial da América Latina inaugura cinema drive-in em São Paulo. Fragmento. Espaços seguirá protocolos da Covid-19 para a retomada das atividades. O Memorial da América Latina em São Paulo inaugura na próxima terça-feira, de 16 de junho, o Belas Artes Drive-in, espaço destinado à exibição de filmes em que o público assistirá à sessão dentro do seu próprio carro, respeitando o isolamento social. Sob as orientações da área de saúde do Centro de Contingência do Coronavírus, o Belas Artes Drive-in seguirá protocolos rigorosos de saúde, com regras de distanciamento social, higiene, limpeza de ambientes, comunicação e monitoramento. Entre os cuidados obrigatórios estão a distância mínima de 1,5 metro entre pessoas e carros em todos os ambientes, máximo de 4 ocupantes no carro, pagamentos via aplicativo, exigência do uso de máscaras e aferição de temperatura de funcionários e clientes.
Para garantir o distanciamento, o acesso ao áudio do filme será obtido por meio do rádio do próprio carro, sintonizado via FM. O método de transmissão é de um dos diferenciais do projeto. Há também a opção de escutar a exibição por meio de um smartphone. A posição dos carros em fila será organizada pela equipe do evento, que posicionará carros maiores do tipo utilitários na lateral do espaço para melhor visibilidade dos demais. Os banheiros disponibilizados durante a exibição serão higienizados a cada uso. Dispositivos de álcool em gel estarão disponíveis no local. Além dos filmes propostos pela programação do evento, haverá uma seleção de músicas que ambientam a noite de maneira especial antes do início dos filmes. Interessante, né, gente? A maneira, olha só, eu juro que essa informação eu não conhecia, que para você ouvir o filme, né, porque você está dentro do teu carro, você não vai abrir a janela, né? Para você ouvir o filme, você podia usar ou o seu smartphone, ou você poderia usar o rádio do teu carro. Muito interessante. Então, também tem essa questão, né? Você vai de Palio como o meu, e tem gente que vai de SUV enorme, o Palio fica atrás, não dá para ver, né? Então, gente, é muito interessante essa reportagem, falando aí sobre o sistema driving que voltou com força após essa questão do lockdown, né? Do fechamento total. Bom, a partir de agora vocês têm as atividades que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Que vai aí até a página 11, né? Mas a gente vai fazer uma leitura bem rápida para vocês se inteirarem do que deve ser respondido no caderno, ok? Número 2. Na notícia que você acabou de ler, é possível identificar quais informações. Preencha a tabela abaixo, organizando o texto. Então, a informação do que aconteceu. Vamos relembrar, vou ajudar só nessa daí. O que aconteceu é que o Cine Belas Artes, né, vai começar um sistema de driving para que as pessoas possam assistir os filmes dentro de seus carros. Então, foi isso que aconteceu. Né? Aonde vai acontecer? Essa é uma informação que está implícita, né? De que forma isso vai acontecer? Né? E por que isso vai acontecer? Vou deixar aí para vocês responderem. E a número 3. A notícia te mostrou uma série de informações sobre o projeto de cinema Drive-In, que tem como objetivo proporcionar às pessoas a experiência de ir ao cinema, mesmo no contexto da pandemia causado pela Covid-19. Escreva um texto argumentativo breve, expondo sua opinião sobre a iniciativa. Não se esqueça de usar a norma padrão da língua e de justificar seu ponto de vista com argumentos. Bom, para quem vai fazer o Enem, esse é um treinamento excelente para escrever sobre a sua diretiva, né? Sobre o que você pensa sobre algum determinado assunto. Meus amores, eu vou terminando a aula por aqui, agradecendo a todos que estão assistindo a minha aula, tá? Não deixe de fazer as suas atividades, nós já estamos aí findando o ano letivo, muitas saudades do meu terceiro ano e eu espero ver vocês na formatura. Forte abraço, tchau, tchau, gente.